Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E foi sancionada uma lei que proíbe o porte de armas brancas em Minas Gerais. Segundo o parecer aprovado pela Assembleia Legislativa, o objetivo é prevenir crimes como homicídio e roubo. Mas, mesmo assim, essa medida vem causando polêmica. Por isso, hoje aqui na mesa de debates, você vai saber melhor como ela funciona. Para isso, recebemos o advogado, o doutor Alexander Dantas, vai tentar explicar para a gente como funciona essa lei. Primeiro, antes de mais nada, o que essa lei prevê exatamente? Ô João, essa lei ela é uma lei feita pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ela não tem âmbito nacional e ela não é uma lei de teor penal, criminal. É uma lei administrativa. Ela tem o intuito de pegar e prevenir, digamos assim, né, os crimes, no caso, homicídio, a tentativa de homicídio e basicamente os roubos também, né, que são feitos às vezes com armas brancas. Facas, punhais, às vezes adagas, canivetes, né? Ou seja, existe uma porcentagem desses crimes que são feitos com armas brancas, e a lei então prevê que se a lâmina dessa faca, desse artefato, né, perfurante ou cortante, ela for superior a 10 centímetros, haverá apreensão desse objeto, né, no ato, e a pessoa que estiver portando ela vai pagar uma multa, que dá em mais ou menos 2.700, próximo de 2.700 e poucos reais, né? Então, é no âmbito administrativo, ou seja, o indivíduo não vai responder um processo criminal, não vai, quer dizer, caso ele pague a multa, ele vai ter algum tipo de inscrição, por exemplo, né, nos antecedentes dele, etc. Então, o objetivo primeiro, reduzir um pouco esses crimes que são utilizados as armas brancas, né, facas, canivetes, etc. Uhum. E qual é a punição para quem descumprir a lei? Seria a apreensão do objeto, né? Então, no ato, né? Um policial pode fazer isso, um guarda municipal, né? Quer dizer, ainda falta regulamentação ainda dessa lei. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar de forma bem clara. A lei entrou em vigor já no dia da sua publicação, mas não há, regulamento ainda sobre como que ela vai, ou seja, como que esses detalhes vão ser feitos. Mas, em princípio, seria a apreensão e a aplicação de multa, né? No caso, essa multa que ela tá estipulada em UFENGS, né, que é uma unidade aqui do estado de Minas, né, da Secretaria da Receita, são 900 UFENGs, que dá mais ou menos, né, cada UFENG é R$3,01, dá 2.700, né, reais. Então é um valor único também de multa, não é um valor que vai haver de tanto a tanto, é um valor único. Então seria a apreensão e a multa. Doutor Alexandre, por que Minas Gerais? Porque há maior incidência de crimes provocados com armas brancas do que outros estados da federação? Por que Minas Gerais? Olha, Steca, não há nenhuma informação que exista aqui em Minas Gerais quer dizer, um índice maior do que no resto do Brasil. Na verdade, existe uma lei já muito semelhante à nossa, que foi aprovada ano passado pelo estado do Rio de Janeiro, muito similar. Também existe a limitação de 10 centímetros na lâmina, também existe as duas sanções, a aplicação de multa e a apreensão do objeto. Na verdade, assim, o que acontece é que essa lei ela vai ter um efeito se for feito um conjunto de medidas, ou seja, políticas públicas, é o melhor policiamento, quer dizer, como é que fala? Realmente uma fiscalização também, porque uma coisa até que eu falei na entrevista que eu dei para o Diário Regional, é que existe uma lei, ou seja, que é a Lei de Contravenções Penais, que é um decreto-lei da época do Getúlio Vargas, da década de 40, que tem vários pequenos crimes, vamos dizer assim, entendeu? Para o telespectador entender. E um desses crimes é exatamente o porte de arma branca. É o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Isso vale para o Brasil inteiro. E ninguém responde hoje em dia processo. Existe até jurisprudência já, existe alguns julgados já que entende que esse fato é atípico. Então a lei vem nesse sentido de pegar esse vácuo. Minas Gerais hoje tem um índice de homicídios, por exemplo, que está equivalente ao índice nacional, não é mais alto, ou seja,
Há outros estados com índices bem maiores e há estados também com índices menores. Hoje em dia, dos homicídios, por exemplo, claro que a lei visa também coibir a prática também do roubo, até mesmo da lesão corporal que é feita, né, com esses objetos, mas na verdade hoje cerca de 80% dos homicídios eles são realizados com arma de fogo, mais ou menos 80%. A nível nacional é 82%. A nível de Juiz de Fora, o último dado que nós temos, 77% dos homicídios aqui são feitos com arma de fogo. Não há uma estatística certa de quantos são com arma branca, mas é mais ou menos entre 10% e 15% dos homicídios. A tentativa de homicídio, esse dado deve dar um pouco maior, ou seja, deve chegar a 20%, porque é mais fácil você sobreviver, às vezes, a uma tentativa com uma faca, né, etc., do que com uma arma de fogo. Então, assim, Minas Gerais está querendo segurar esses índices de criminalidade para que não ocorra igual outros estados. Né? Quer dizer, alguns do Nordeste, o próprio Rio de Janeiro, entendeu, que tem um índice um pouco mais elevado, São Paulo também. Então, é uma tentativa, parece, da Assembleia Legislativa de fazer mais uma medida no âmbito do Estado de tentar segurar esses índices. Preventivo. Isso, preventivo. Porque eu acho muito polêmico, realmente. Com certeza. Isso aí, porque o homem do campo, ele usa a arma branca, o facão, a faca, a peixeira, o que for, aquilo já como se diz, uma tradição, né? Sim. A cultura de ter aquilo, desde o canivete até o facão. Agora, tratando de homicídio, você pode matar com uma chave de fenda, Sim. pode matar com um caco de garrafa, né? Exatamente. Caco de vidro, uma coisa qualquer, corta do mesmo jeito. Navalha, né? Não existe mais navalha. Mas então eu acho é muito polêmico e complexo para se administrar isso, para se fiscalizar. E de uma eficácia pequena, aparentemente. Mas se a gente for ver o histórico dessa lei, quem que é o autor dela? É o Cabo Júlio. Né? O Cabo Júlio teve uma ascensão no governo federal, né? Num processo aí de bastante evolução daquela época da greve da PM, né? Depois ficou aí no ostracismo. Então, quer dizer, será que o legislador nesse momento também não está preocupado em se projetar? Né, haja visto que num cenário nacional existe sim, né, algumas situações que justificam, mas talvez em Minas, né, igual você falou, que existem políticas públicas, políticas sociais que deveriam ser muito mais implementadas do que mais uma legislação aí que talvez, né? É claro que quem sai com a faca com mais de 10 centímetros na cintura, numa cidade, ele não está bem intencionado, né? Ele não vai cortar a árvore no campo, né? Então, quer dizer, aí eu acho que a polícia, de qualquer maneira, já atuaria naturalmente, a abordagem, identificar o autor, né? Então, quer dizer, mais uma lei, será que ela então, doutor, a pergunta é essa, ela não vai cair em desuso como tantas outras leis aí? A impressão que eu tenho é que vai entrar em desuso, sim. E há um outro fato que nós não falamos aqui. Você comentou do homem rural, do açougueiro, por exemplo. Sapateiro. Isso, sapateiro. Mas a faca de sapateiro é mais perigosa. Exatamente. Então, essas atividades... Então, o que a lei fez? A lei fala que é um ilícito. Na verdade, não é um ilícito penal aqui, não é um crime, tá? A gente não está tratando de um crime, mas é um ilícito administrativo, vamos dizer assim. Mas olha o que acontece. No artigo 2º, ela traz algumas situações em que não vai ser considerada essa apreensão e nem a multa. E aí olha como é que a criminalidade vai acabar usando isso. O que ela fala? Se você tiver dentro do seu veículo com essa vamos dizer, uma faca com uma peixeira, por exemplo, né, igual o nordestino usa, né? Se estiver dentro do veículo, ela não vai ser apreendida e não vai haver a multa. Se ela tiver numa embalagem original, também não vai haver. Outra situação é se tiver numa caixa de ferramentas, por exemplo, numa bolsa, numa mochila. Mochila não fala, ela fala bolsas, malas e similares. Então, o similar pode ser uma mochila, por exemplo. Talvez. Por isso vai ter que ter uma regulamentação. Aí o que o indivíduo, por exemplo, que vai assaltar uma farmácia, uma padaria, o que ele pode fazer? Ele pode carregar essa faca no trajeto, numa mala, numa bolsa, chegando próximo do local que ele vai fazer o assalto, ele descarta essa bolsa, essa mala, e aí ele efetua o assalto, depois descarta o objeto, e ele burlou a lei. Então, assim, mesmo que não seja uma lei simbólica, mesmo que se tente fazer uma fiscalização, claro que essas exceções são feitas para o cidadão de bem. Igual o senhor falou, se você tiver um sapateiro, um açougueiro, etc., né, um agricultor, etc., que tem que usar uma faca, usar uma tal, claro, ele não pode vir, por exemplo, R$ 2.700, é um valor muito alto para boa parte da população. Então, assim, é uma multa pesada.
Né? A apreensão do objeto nem tanto, às vezes é um objeto que custa pouco, 10, 15, 20 reais. É diferente, por exemplo, eu estava pensando até antes de vir para o programa, a questão da arma de fogo. Porque na arma tem registro, tem numeração, sim, tem não, série. E outra coisa, e quando é apreendido uma arma de fogo que não, quer dizer, que eu não tenho porte, né, e não tenho autorização para usar, é difícil eu repor a arma de fogo. Já uma faca tá fácil, porque ela é barata. Então, doutor Alexandre, eu queria fazer uma pergunta para o próximo bloco. É o seguinte, a questão da arma de fogo no Brasil, ela está em todo momento, a gente recebe informação, né? Recentemente, através das redes sociais, parece que houve uma votação agora em relação à arma de fogo. Houve alguma mudança na questão do porte, do uso da arma de fogo? Pedi para você responder essa pergunta no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com o advogado doutor Alexander Dantas, sobre uma lei que proíbe o porte de arma branca em Minas Gerais. No último bloco, o professor Erickson havia feito uma pergunta sobre a questão do porte de arma de fogo, né? Se existiu alguma alteração nessa lei? Não. Existem 2 projetos de lei, ou mais até no Congresso, mas 2 que estão mais avançados nas comissões. Um está flexibilizando esse porte, né? Ou seja, permitindo que mais pessoas possam ter, e outro projeto que é o contrário, ele está endurecendo mais, né? Quer dizer, com vistas a que seja reduzido o número de tal. Provavelmente foi alguma aprovação em alguma comissão, porque tem que passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Segurança Pública também, tanto no Senado como na Câmara, mas o Estatuto do Desarmamento continua em vigor, ou seja, poucas pessoas têm acesso ao porte, né? E a posse é um pouco mais até liberada. Você tem que ter mais de 24 anos, tem que fazer ter um exame psicológico, né, para demonstrar do que há a capacidade, né, de poder estar portando, ter feito um curso, né, de tal, mas isso para ter a posse, ou seja, para ter em casa, para ter no seu estabelecimento comercial, no seu sítio, na sua chácara. Com relação ao porte, poucas pessoas têm autorização, são as pessoas que militam aí na área de segurança pública, agora juízes têm também o porte, promotores, está começando a ampliar, né? Existem alguns projetos que estão ampliando cada vez mais categorias que têm condição de poder estarem tendo o porte. E realmente a questão da arma de fogo, embora não seja o tema principal, mas acaba sendo a violência aqui urbana, a violência, quer dizer, essa criminalidade, os homicídios, a arma de fogo, então, como nós falamos, responde por cerca de 80% das mortes no Brasil dos homicídios. Na questão dos roubos também existe quer dizer, o roubo, as estatísticas são muito complicadas, mas provavelmente gira em torno aí, de 50% a 60%, ou a arma ou aquela arma de brinquedo, que às vezes o indivíduo simula que está, né, com uma arma de fogo de fato e não está. Mas continua, ou seja, a gente tem que ir acompanhando essas alterações legislativas até para fazer alguma pressão, né, como sociedade, né, seja aqueles que pensam que tem que flexibilizar um pouco mais, aqueles que acham que a legislação está correta. É bom a gente estar sempre vigiando isso, vendo no site do Senado, no site da Câmara dos Deputados, para a gente poder estar como sociedade pressionando, né, acompanhando, né. Eu não tenho muito conhecimento a respeito desse assunto e vim aqui mais como curioso, né? Mas eu acho que tem que ser muito mais debatido isso, porque nós temos problemas muito mais sérios nesse país do que o simples porte de uma arma branca, né? E que os nossos legisladores devem se empenhar muito mais, por exemplo, na questão do tráfico de drogas, que está um descalabro, está um negócio que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução. Parece-me que não tem mais solução. Agora um deputado se encarregar de fazer uma legislação específica para dentro de um estado sobre a arma branca, eu acho que é um pouco de perda de tempo. E se você pensar na nossa realidade aqui de Juiz de Fora, ou até mesmo na realidade de Minas Gerais, são cerca de 4.200 homicídios em Minas Gerais. Em Juiz de Fora, ano passado, 131 homicídios ocorreram aqui na cidade. Primeiro que a arma branca é uma porcentagem pequena. Vamos dizer que seja 10%. Então aqui em Juiz de Fora foram cerca de 13 ou 14 homicídios com arma branca. Então, assim, tem alguma, claro, tem a sua relevância, mas muito pequena.
Sozinho é uma legislação inócua, eu até falei isso na entrevista para a Regional, os efeitos são quase nulos, até o título saiu, são nulos, acho até que dá para dizer isso, porque quem vai fiscalizar? Não teve ainda regulamento. Quem vai fazer essa fiscalização? Quer dizer, como que vai ser feita a apreensão? Como que vai ser aberto o processo administrativo? Como é que vai se pegar o endereço da pessoa? Então, ela nessas curiosidades ainda tem a foice, né? Porque a foice, se for olhar bem, ela não chega à lâmina de 10 centímetros, ela é arqueada, né? E é uma arma branca, até mais perigosa às vezes do que uma faca, né? Exatamente. E ela, nesse caso, independente da situação que o indivíduo, né, que a pessoa estiver carregando ela, ele vai estar imune a essa multa, a essa apreensão. E às vezes ele está indo fazer Ou seja, parece que no caso, igual o caso aqui de Juiz de Fora, a gente até estava conversando no outro bloco sobre a questão da política municipal, é ano de eleição. Ou seja, então, vai ser escolhido o prefeito e os vereadores. A segurança pública é de responsabilidade tanto dos estados, da federação, como da União, seja o governo federal na gestão da segurança pública, como também o Congresso Nacional. Por outro lado, o município tem algumas coisas que pode fazer, tanto em âmbito da Câmara de Vereadores, como do âmbito do prefeito. Por exemplo, a iluminação pública, ou seja, alguns locais são muito ermos, então crimes como estupro, o próprio roubo. Você tem a questão me parece que precisa ampliar o número aqui da Guarda Municipal, até uma sugestão então para o PSB, aqui, já que está aqui o vice-presidente, talvez até levar lá, ou seja, será que é interessante ampliar o número da Guarda Municipal, fazer uma distribuição melhor? A gente anda, eu passei na Getúlio Vargas semana passada, próximo ali da esquina com o Floriano, tinha 6, 7 guardas municipais, todos juntos, entendeu, conversando. Aí você vai às vezes num outro ponto da cidade, por exemplo, ali naquela praça ali em frente ao Santa Cruz Shopping, que é um lugar que a gente sabe que tem muito tráfico de drogas ali, tem até prostituição, você não vê, às vezes, guarda municipal. Ou seja, então até realocar e isso é uma função do município, uma função quer dizer, que o prefeito pode fazer, o secretário de Segurança Pública do município. Ou seja, existem medidas que podem ser feitas em âmbitos municipal e inclusive estadual, porque o Estado que fez essa lei, a Lei 22.258 que nós estamos debatendo, ele é o principal responsável pela segurança pública, mais até do que a União. Porque ele que faz a gestão da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual. Ou seja, embora ele não possa legislar muito, porque a legislação é de responsabilidade da União, o que está sendo feito? Então, ou seja, existem outras discussões que nós temos que levantar. Eu acredito que o cerne da resolução do problema da segurança pública não está na própria segurança pública, mas sim nas políticas sociais e, sobretudo, na área educacional. O senhor falou aqui, o doutor Laudo Natel falou aqui, sobre as escolas públicas que ele estudou, pelas quais ele passou, né? A valorização do professor, sim, a valorização dos pais em relação ao professor, que também é muito importante. Com certeza. Então, nesse momento, eu acredito que só aquela tática do MST de portar facões, foices e facas que foi meio que comprometida. Porque o cidadão de bem, né, ele não vai sair com faca, ele não vai sair com foice, não vai sair com nada, a não ser que ele esteja, né, desesperado, né, ou num momento ruim da vida dele. Mas, doutor, só acha que tem alguma conotação, uma vez que eu citei aqui o MST, e por conta das táticas do MST de tentar inibir algumas comunidades nas suas invasões, que essa legislação foi criada? Porque essa legislação, igual o Steca falou aqui, ela é meio incabível num município e num estado, sobretudo, que tem um índice de 20%, até menos, igual o senhor falou, né? Sabendo que a Bahia, sim, tem um índice de morte, inclusive por armas brancas, muito grande aqui próximo. Sim. Aí lá seria justificável, claro, né? Mas, assim, o estado de Minas, a gente não vê assim, nenhuma conotação que justificasse essa legislação, e menos ainda, né, uma vez que é de um legislador, de um deputado, né? Por que os outros apoiaram e aprovaram? É possível, sim. Olha bem, claro que existe um embate. A questão da criminalidade ela está inserida no debate maior da política nacional, até mesmo a nível internacional. A ONU apoia muito. Assim, quando a gente pesquisa esses dados na internet, a gente localiza muitas informações, entendeu, fornecidas pela própria ONU. Então, pode ser realmente que exista aí uma tendência, aí, talvez, de que algumas legislações, até mesmo a lei antiterrorismo agora que foi aprovada, pensando nas Olimpíadas, ela tinha alguns artigos que eram mais restritivos, aí, que poderiam, entendeu, incomodar o MST. Houve uma pressão e houve uma adequação da lei
entendeu? Para que pudesse não atingir o movimento sem terras. Então, realmente, existe uma discussão maior, por isso que quanto mais pessoas da sociedade, a sociedade civil organizada, a mídia, todo mundo começar a se envolver nessa discussão, porque são 56 mil homicídios no Brasil. É um dos países recordistas hoje de homicídios. Então, urge a gente fazer essa discussão de forma, né, adequada. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. No nosso mês de debates. Aproveitar para agradecer também a presença do doutor Laudo Natel, nossos debatedores, professor Erickson, professor Steca. Muito obrigado também, claro, pela sua companhia. Mês de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje às 7h35 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento, através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.